Você já percebeu que a maioria das pessoas vive no automático e nem percebe isso? Elas acordam, pensam as mesmas coisas, sentem as mesmas dúvidas, repetem os mesmos hábitos e no final do dia se perguntam por que nada muda na vida delas. Mas a verdade é simples e talvez um pouco desconfortável. A sua vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda o que acontece dentro da sua mente. E se eu te dissesse que o momento mais importante da sua vida não é quando você age, mas sim quando você pensa em silêncio antes de dormir? Porque é ali, nesse silêncio, que a sua vida está sendo construída sem você perceber. Hoje você vai entender uma história que mostra exatamente isso. Como pequenos pensamentos repetidos podem destruir ou transformar completamente o seu destino. Mas antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você quer mudar na sua vida. Isso não é só um vídeo, é um despertar. E se você ficar até o final, talvez você nunca mais pense da mesma forma antes de dormir. O instante antes do silêncio. Ele não percebeu quando começou a mudar. Não houve um evento grandioso, nem uma tragédia anunciada, nem um momento cinematográfico que marcasse o início de tudo. Foi apenas uma noite comum, mas algumas noites comuns são exatamente as que dividem uma vida inteira em duas partes, antes e depois. Ele estava deitado, olhando para o teto, com o corpo cansado e a mente inquieta. O mundo lá fora já tinha parado. As luzes da rua já não tinham urgência. As vozes tinham desaparecido. Até o celular já não exigia nada dele. Mas dentro da cabeça dele, tudo estava em movimento. Pensamentos surgiam como ondas descontroladas. O que ele não fez? O que ele deveria ter feito? O que ele perdeu? O que ele ainda não era? E naquela mistura silenciosa de lembranças e arrependimentos, algo começou a ficar claro. O maior barulho da vida não vem do mundo, vem da mente que não foi treinada. Ele tentou ignorar, virou para o lado, respirou fundo, mas o silêncio da noite tem uma forma estranha de amplificar tudo o que você tenta esconder durante o dia. E então veio a pergunta, não de fora, mas de dentro. Quem você se torna quando ninguém está olhando? Ele abriu os olhos novamente, porque aquela pergunta não parecia apenas uma reflexão. Parecia um espelho. O peso do invisível. Durante o dia, ele conseguia se distrair. Trabalho, conversas, tarefas, distrações, pequenas urgências. Mas à noite, quando tudo desaparecia, ele ficava sozinho com aquilo que ninguém via. Os pensamentos. E foi aí que ele começou a perceber algo que nunca tinha considerado com seriedade. A vida não é construída apenas por ações, mas por pensamentos repetidos. E pensamentos repetidos criam identidade. Se eu penso sempre do mesmo jeito, será que eu sempre vou viver do mesmo jeito? A pergunta não veio como filosofia, veio como um incômodo real. Porque ele sabia a resposta, e ela não era confortável. Ele não estava onde queria estar, não por falta de oportunidades, mas por falta de direção interna, por falta de controle sobre aquilo que ninguém vê, a mente. A mente não descansa. Ele sempre acreditou que dormir era desligar, mas naquela noite ele entendeu algo diferente. Dormir não é desligar, é absorver. A mente não para. Ela registra, ela repete, ela fortalece aquilo que você alimenta antes de fechar os olhos. E naquele instante, ele percebeu algo que mudou sua forma de olhar para tudo. Se meus últimos pensamentos do dia forem medo, então meu amanhã começa em desvantagem. Ele sentiu um desconforto estranho no peito, porque isso significava que ele não estava apenas vivendo dias difíceis. Ele estava programando dias difíceis, sem perceber, sem intenção, apenas repetindo padrões. O inimigo silencioso.
Não era uma pessoa, não era o passado, não era a falta de dinheiro, era algo mais sutil, mais perigoso, mais invisível, a falta de consciência sobre o próprio pensamento. Ele começou a perceber quantas vezes durante o dia ele dizia a si mesmo coisas que jamais diria a outra pessoa. Eu não consigo. Isso não é para mim. Eu sempre erro. Eu não sou suficiente. E ele entendeu. Ninguém destrói sua vida de fora se você já estiver se destruindo por dentro. O verdadeiro limite não estava no mundo. Estava na narrativa interna que ele repetia há anos, sem questionar. A noite que não deixou ele dormir, ele tentou mudar de posição mais uma vez, fechar os olhos mais forte, pensar em outra coisa. Mas agora era tarde, porque uma vez que você enxerga algo com clareza, não dá mais para fingir que não viu. E naquela noite, ele viu. Ele viu todos os padrões, todas as desculpas, todas as vezes que desistiu cedo demais. Todas as vezes que escolheu o conforto em vez da evolução. Então veio a pergunta mais perigosa de todas. E se a vida que você está vivendo agora for apenas o reflexo do que você pensa em silêncio? O silêncio respondeu por ele. O despertar não é suave. Muita gente acha que transformação é motivação. Mas naquele momento ele entendeu que transformação começa com desconforto, com verdade, com lucidez, com a quebra da ilusão de que tudo está mais ou menos sob controle. Não estava, nunca esteve, e isso não era uma sentença, era um chamado. Porque se os pensamentos criam a vida, então mudar a vida começa por mudar o pensamento. Simples, mas não fácil. A primeira consciência. Ele não mudou naquela noite. Ninguém muda de verdade em uma única noite. Mas algo importante aconteceu. Ele parou de ignorar a própria mente, e isso já era o começo de tudo. Antes de dormir, ele fez algo diferente. Não tentou controlar os pensamentos, apenas observou. E pela primeira vez, ele percebeu quantos pensamentos eram automáticos. Quantos não eram escolhas? Quantos eram apenas repetições antigas de medo? E ele pensou, se eu não escolho meus pensamentos, então quem está escolhendo por mim? A pergunta ficou no ar, sem resposta, mas com impacto suficiente para não deixá-lo voltar a ser o mesmo de antes. O início de uma nova direção. Antes de finalmente fechar os olhos, ele entendeu algo simples. Ele não precisava mudar o mundo naquela noite, nem resolver toda a vida, nem se transformar completamente. Ele só precisava começar a observar o que acontecia dentro dele antes de dormir. Porque talvez, só talvez, a vida não fosse mudada em grandes ações, mas em pequenos momentos silenciosos de consciência. E naquela última fração de segundo, antes do sono chegar, ele tomou uma decisão interna. Se meus pensamentos constroem meu futuro, então eu preciso aprender a pensar como alguém que eu quero me tornar. E então ele dormiu. Mas já não era o mesmo sono, e já não era o mesmo homem. Na manhã seguinte, ele acordou com uma sensação estranha, como se algo dentro dele tivesse sido mexido durante a noite. Não era exatamente motivação, nem clareza completa, mas uma espécie de incômodo consciente. Pela primeira vez, ele não levantou da cama no automático. Ficou alguns segundos parado, tentando entender o que estava diferente. A resposta veio devagar. Ele ainda pensava da mesma forma, e isso o assustou mais do que qualquer outra coisa. O dia começou, como sempre começava. As mesmas responsabilidades, os mesmos problemas, as mesmas pressões, mas agora havia algo novo. Ele não estava apenas vivendo o dia, ele estava observando a própria forma de pensar dentro dele. E foi aí que ele percebeu algo importante. Não era o dia que se repetia, era ele. Os pensamentos eram os mesmos, as conclusões eram as mesmas, as reações eram as mesmas.
E se tudo dentro dele continuava igual, era impossível esperar que algo fora mudasse. Essa ideia começou a incomodar profundamente. Ele lembrou da noite anterior, do silêncio, das perguntas que surgiram quando não havia mais distração. E agora, no meio do dia, essas perguntas continuavam vivas. Se eu penso sempre do mesmo jeito, como posso esperar uma vida diferente? Ele começou a prestar atenção nas próprias respostas automáticas. Em cada situação pequena do dia, ele percebia um padrão. Quando surgia um problema, a mente dele já dizia que seria difícil. Quando surgia uma oportunidade, a mente dizia que talvez não fosse para ele. Quando algo dava errado, a mente confirmava que ele já sabia que isso aconteceria. Nada disso era novo. O novo era perceber. E essa percepção começou a mostrar algo mais profundo. Ele não estava reagindo ao mundo de forma livre, mas sim repetindo programas mentais antigos, construídos ao longo dos anos sem questionamento. No início, ele tentou ignorar isso. Disse a si mesmo que todo mundo pensava assim, que era normal ter dúvidas, que nem sempre dava para ser positivo, mas uma parte dele já não aceitava essas justificativas com a mesma facilidade. Porque agora ele tinha visto algo que não conseguia mais desver. Os pensamentos não eram apenas pensamentos, eles eram direção, e direção repetida vira destino. Essa frase não veio de fora, veio dele mesmo, como uma conclusão silenciosa. Ao longo do dia, ele começou a notar outra coisa ainda mais séria. A forma como ele falava consigo mesmo era dura, automática e muitas vezes cruel. Ele nunca tinha parado para ouvir isso com atenção. Mas agora parecia impossível não ouvir. Você não consegue. Você sempre deixa para depois. Isso não é para você. Essas frases apareciam sem convite. E o mais assustador não era elas existirem, mas o fato de ele nunca ter questionado sua origem. Quem tinha ensinado isso a ele? Em que momento ele decidiu acreditar nisso como verdade? Ele não tinha respostas claras, mas tinha uma certeza crescente. Aquilo não era realidade, era repetição. E repetição, quando não é questionada, vira identidade. Durante a tarde ele tentou se concentrar em outras coisas, mas a mente parecia mais ativa do que nunca. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse assistindo o próprio sistema interno funcionando em tempo real. Ele começou a entender que a mente não trabalha a favor ou contra alguém por natureza. Ela apenas repete aquilo que foi alimentado. E o que ele vinha alimentando há anos não era exatamente força, nem confiança, nem direção. Era dúvida, era medo, era limitação. E isso explicava muita coisa. Não era falta de capacidade, era falta de programação consciente. Quando essa ideia surgiu, ele sentiu um desconforto profundo, porque ela tirava dele uma desculpa confortável, a de que ele simplesmente era assim. Se isso fosse verdade, então nada poderia ser feito. Mas se fosse apenas programação, então havia possibilidade de mudança, e possibilidade muda tudo. Naquela noite, antes de voltar para casa, ele se pegou pensando no quanto da sua vida tinha sido decidido sem consciência. Quantas escolhas tinham sido feitas no automático. Quantas oportunidades ele tinha rejeitado, não por incapacidade real, mas por uma voz interna que sempre dizia, não tente. Ele percebeu que, na maior parte da vida, ele não tinha sido guiado por decisões conscientes, mas por pensamentos repetidos. E isso o levou a uma pergunta ainda mais profunda. Se eu não escolho meus pensamentos, quem está escolhendo por mim? Essa pergunta o acompanhou durante todo o caminho de volta. Quando chegou em casa, o ambiente parecia o mesmo, mas ele não estava mais exatamente igual. Algo havia mudado na forma como ele se observava. Antes de dormir, ele lembrou do silêncio da noite anterior. Mas dessa vez, não era apenas lembrança.
Era uma decisão. Ele não queria mais apenas pensar, ele queria começar a perceber o que pensava. Porque ele entendeu que ninguém muda a vida sem antes mudar o padrão interno que cria essa vida. E naquela noite, ele não tentou consertar tudo. Ele apenas observou, e isso foi suficiente para continuar o processo de despertar. Quando fechou os olhos, ele já não estava apenas cansado, estava consciente, e isso mudou tudo. Nos dias seguintes, algo começou a ficar impossível de ignorar. Não era um evento específico, nem uma mudança externa evidente. Era uma mudança interna na forma como ele interpretava tudo o que acontecia ao redor. Antes, ele tinha uma tendência natural de justificar as coisas. Quando algo não dava certo, a explicação vinha rápida. Falta de oportunidade, falta de tempo, falta de apoio, falta de sorte. Era quase automático, como se a mente já tivesse respostas prontas para aliviar qualquer desconforto. Mas agora, essas respostas já não traziam o mesmo efeito, porque ele tinha visto algo mais profundo. Ele tinha percebido que antes de qualquer resultado externo, existia um processo interno acontecendo o tempo todo. Um processo silencioso, invisível, contínuo. E esse processo era formado pelos pensamentos que ele alimentava diariamente. Essa percepção começou a mudar a forma como ele lidava com tudo. Um dia, enquanto observava sua rotina, ele se deu conta de algo simples, mas extremamente desconfortável. Ele não estava apenas reagindo ao mundo. Ele estava participando ativamente da construção da forma como vivia o mundo. Isso o atingiu de maneira direta, porque significava que não era apenas sobre o que acontecia com ele. Era sobre como ele interpretava o que acontecia, e essa interpretação vinha dele, não dos outros, não das circunstâncias, dele. Essa ideia começou a tirar o chão de algumas crenças antigas. Durante muito tempo, ele acreditou que certas coisas simplesmente aconteciam e que ele tinha pouco controle sobre isso. Mas agora ele começava a enxergar que, mesmo quando não podia controlar os eventos, ainda existia algo que ele podia controlar: a forma como ele pensava sobre eles. E isso mudava tudo. Em um momento específico daquele dia, ele se pegou diante de uma situação comum que antes passaria despercebida. Algo não saiu como esperado, nada grave, mas suficiente para gerar aquela reação interna antiga, quase automática, de frustração e desistência mental. Só que agora, antes que esse padrão se completasse, ele percebeu o que estava acontecendo dentro dele. A mente estava tentando repetir o mesmo caminho de sempre. E pela primeira vez, ele não seguiu automaticamente. Ele parou. Não fisicamente, mas internamente. E fez uma pergunta simples, mas poderosa. Eu estou reagindo à realidade ou repetindo uma programação antiga? Essa pergunta não resolveu o problema externo, mas mudou completamente a forma como ele lidou com o interno. Porque ele percebeu que a maioria das suas reações não eram escolhas conscientes, eram hábitos mentais, e hábitos mentais podem ser alterados. Essa ideia começou a se tornar mais forte do que qualquer justificativa antiga. Ao longo do dia, ele começou a observar outro padrão. Sempre que algo dava errado, existia uma tendência interna de procurar um culpado externo. Algo ou alguém para explicar o resultado. Mas agora ele começou a perceber que essa busca constante por culpados muitas vezes impedia a única coisa que realmente importava: responsabilidade. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas responsabilidade no sentido de poder de resposta. Essa diferença começou a se tornar clara para ele. Culpa paralisa. Responsabilidade movimenta. Quando você se coloca como vítima das circunstâncias, você perde o poder de mudança.
Mas quando você assume responsabilidade sobre a forma como pensa, sente e reage, algo interno começa a mudar. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. Ele começou a perceber que, mesmo não tendo controle sobre tudo, ele ainda tinha controle sobre a direção da própria mente. E isso já era mais poder do que ele tinha reconhecido antes. Essa nova percepção trouxe desconforto, porque tirava dele uma zona de conforto antiga. Era mais fácil acreditar que a vida acontecia com ele. Era mais difícil aceitar que ele também fazia parte da construção dessa vida. Mas junto com o desconforto veio algo inesperado, clareza. E com a clareza veio uma sensação leve de poder silencioso. Naquela noite, antes de dormir, ele revisitou mentalmente o dia. Não para se julgar, mas para observar. Ele percebeu quantas vezes tinha reagido no automático e quantas vezes tinha conseguido interromper esse padrão, mesmo que por poucos segundos. Esses poucos segundos começaram a parecer importantes, porque ele entendeu algo fundamental. Transformação não começa com grandes mudanças, mas com pequenas interrupções de padrões antigos. Antes de fechar os olhos, ele fez uma escolha simples. Em vez de deixar a mente vagar sem direção, ele decidiu observar o que surgia dentro dele. E pela primeira vez, ele não estava apenas sendo levado pelos pensamentos. Ele estava começando a observar os pensamentos. E isso marcou uma virada silenciosa, mas profunda. Porque quando você começa a observar sua mente, você já não é apenas a mente. Você se torna algo maior do que ela. E ele ainda não sabia exatamente onde isso o levaria, mas já sabia que não podia mais voltar ao nível de inconsciência de antes. E isso era irreversível. Nos dias seguintes, ele começou a sentir uma mudança estranha na forma como vivia o cotidiano. Não era algo explosivo, nem evidente para quem estivesse de fora. Para qualquer outra pessoa, ele continuava sendo o mesmo. Mesmo rosto, mesma rotina, mesmos lugares. Mas por dentro, algo estava sendo reorganizado. Antes, a vida dele parecia acontecer em cima dele, como se ele fosse apenas um passageiro do próprio destino. Agora, ainda que de forma instável, ele começava a sentir que havia algum espaço entre o que acontecia e a forma como ele reagia. Esse espaço era pequeno, quase imperceptível, mas real. E pela primeira vez, esse espaço parecia ser onde a verdadeira mudança acontecia. Ele percebeu isso em situações simples, uma palavra mal interpretada, um atraso inesperado, um problema comum do dia a dia. Antes, tudo isso gerava uma sequência automática de emoções: irritação, frustração, desânimo. Mas agora, antes da reação completa se formar, havia algo novo surgindo. Uma pausa. Não uma pausa física, mas interna. Como se a mente dissesse: você pode reagir como sempre reagiu, ou pode escolher observar primeiro. Essa escolha não era fácil. Na maioria das vezes, ele ainda caía nos padrões antigos, mas o simples fato de perceber que havia escolha já estava mudando algo profundo dentro dele. Ele começou a entender que não era controlado diretamente pelas situações, mas pelos pensamentos que surgiam a partir delas. E esses pensamentos, quando não eram observados, viravam emoções. E essas emoções viravam ações. E essas ações, repetidas ao longo do tempo, viravam vida. Era um ciclo. E ele finalmente estava enxergando o ciclo. Em uma tarde específica, algo aconteceu que marcou ainda mais essa consciência. Ele recebeu uma notícia que, em outros tempos, teria derrubado completamente seu ânimo. Não era algo catastrófico, mas era suficiente para desorganizar seus planos e gerar aquela sensação de que tudo estava dando errado ao mesmo tempo. Por alguns segundos, a reação antiga começou a surgir. A mente tentou assumir o controle com pensamentos rápidos e negativos.
Ele sentiu o corpo reagir junto, como sempre acontecia. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele não seguiu o fluxo imediatamente. Ele percebeu. E esse simples ato de perceber mudou o desfecho interno daquele momento. Em vez de se afundar automaticamente na narrativa de derrota, ele ficou ali, parado dentro de si mesmo, observando o que estava acontecendo. Os pensamentos ainda existiam, mas já não tinham o mesmo domínio absoluto. Então ele fez uma pergunta que nunca tinha feito com tanta sinceridade antes. Isso é um fato, ou é apenas a forma como minha mente está interpretando o fato? Essa pergunta não apagou o problema. Não resolveu a situação, mas mudou completamente o lugar interno de onde ele estava lidando com aquilo. Ele percebeu que, na maior parte da vida, ele nunca tinha separado fato de interpretação. Tudo vinha junto, misturado, como se fossem a mesma coisa. Isso fazia com que qualquer problema parecesse maior do que realmente era. Mas agora ele começava a enxergar as camadas. O fato era o fato. A interpretação era outra coisa, e ele podia questionar a interpretação. Essa descoberta começou a enfraquecer um padrão antigo dentro dele, o exagero mental, a tendência de transformar situações comuns em grandes problemas internos. Ele começou a perceber quantas vezes sofria mais pela forma como pensava do que pela situação em si. E isso foi desconfortável, porque significava que parte do sofrimento não vinha do mundo, vinha dele. Mas junto com esse desconforto veio uma liberdade silenciosa. Se parte do sofrimento vinha dele, então parte da solução também vinha dele. Naquela noite, ele voltou para casa mais quieto do que o normal, não porque estava pior, mas porque estava pensando mais profundamente do que antes. A mente já não era mais um lugar de distração constante. Começava a se tornar um lugar de observação. E isso mudava a experiência de tudo. Antes de dormir, ele percebeu algo novo. O medo de amanhã ainda existia, mas ele já não parecia tão absoluto. Ele conseguia enxergar o medo como um pensamento, não como uma verdade. E essa diferença era enorme, porque pensamentos podem ser observados, mas verdades absolutas dominam. Ele ainda não tinha controle total sobre isso. Ainda havia recaídas, ainda havia momentos em que ele voltava aos padrões antigos sem perceber. Mas agora existia algo novo que não existia antes. Consciência de retorno. Ele sabia quando estava voltando, e isso já era uma forma de liberdade. Antes de fechar os olhos, ele entendeu que não estava tentando se tornar uma pessoa perfeita. Ele estava aprendendo a se tornar uma pessoa consciente, e consciência, ele começava a perceber, era mais importante do que perfeição, porque consciência permite mudança. Perfeição apenas cria pressão. E naquele silêncio antes do sono, ele não estava mais apenas vivendo os pensamentos. Ele estava começando a escolher como se relacionar com eles. E isso, aos poucos, estava mudando tudo. Chegou um ponto em que já não dava mais para continuar do mesmo jeito. Não foi um evento dramático, não foi uma perda grande, não foi uma situação externa que o obrigou a mudar. Foi algo mais silencioso e mais perigoso, a consciência acumulada. Ele começou a perceber que vinha repetindo os mesmos padrões há tempo demais, as mesmas promessas internas, as mesmas tentativas de mudança, os mesmos pequenos recomeços que nunca iam até o fim. Dessa vez vai ser diferente. Agora eu vou mudar. Segunda-feira eu começo. Essas frases já tinham feito parte da vida dele tantas vezes que tinham perdido o peso. E o pior não era dizer essas coisas, era acreditar nelas por alguns minutos e depois voltar exatamente ao mesmo lugar. Um dia, enquanto observava sua rotina, algo dentro dele ficou desconfortável de um jeito diferente. Não era culpa, não era tristeza, era clareza. Ele estava cansado de se enganar.
cansado de fingir que estava tentando, quando na prática apenas repetia ciclos antigos com pequenas variações. E naquele momento ele entendeu algo que doeu mais do que qualquer fracasso anterior. Ele não tinha falhado uma vez. Ele tinha falhado repetidamente no mesmo padrão. Isso mudou tudo. Porque falhas isoladas podem ser justificadas, mas padrões repetidos exigem responsabilidade. Ele começou a revisitar mentalmente suas últimas semanas, não com julgamento, mas com honestidade. E quanto mais ele observava, mais claro ficava o ciclo. Ele tinha intenção no início, entusiasmo por alguns dias, pequenas ações no começo. E depois, voltava lentamente ao automático. Sempre o automático, sempre o mesmo ponto de retorno. Como se existisse uma força invisível puxando ele de volta para quem ele sempre foi. Mas agora, ele já não conseguia chamar isso de força invisível. Ele começou a chamar pelo nome certo: hábito mental. E hábitos mentais não são destino, são repetição. Essa percepção foi desconfortável, porque tirava dele a desculpa de que é mais forte do que eu. Na verdade, não era mais forte, era mais antigo. E aquilo que é antigo só continua existindo porque não foi interrompido com consciência. Em um momento específico daquele dia, ele se pegou olhando para a própria vida como se estivesse vendo de fora. E a pergunta veio sem filtro: se eu continuar exatamente assim pelos próximos 5 anos, o que vai mudar? O silêncio interno respondeu antes dele tentar racionalizar: nada. E essa resposta não veio como teoria, veio como impacto. Porque ele não estava insatisfeito com um dia ruim. Ele estava começando a enxergar o padrão de uma vida inteira se repetindo. Isso criou um tipo diferente de dor. Não a dor do momento, mas a dor da projeção. A dor de perceber que o futuro estava sendo construído automaticamente pelo presente que ele não estava controlando. Foi nesse ponto que algo mudou dentro dele. Ele parou de negociar consigo mesmo. Porque ele percebeu que todas as vezes que tentava mudar, ele não falhava por falta de informação. Ele falhava por falta de decisão firme. Ele sempre deixava uma saída emocional. Sempre dava um jeito de aliviar a pressão. Sempre encontrava uma justificativa para adiar. Mas agora ele começou a entender algo simples e direto. Enquanto houver negociação interna, não existe mudança real. Ou você decide, ou você repete. Não existe meio termo. Naquela noite, quando chegou em casa, ele não estava motivado, não estava empolgado, não estava cheio de energia positiva. Ele estava lúcido. E essa lucidez era mais forte do que qualquer motivação que ele já tinha sentido antes. Ele sentou em silêncio por alguns minutos antes de dormir. E pela primeira vez, ele não tentou se convencer de que amanhã seria diferente. Ele apenas reconheceu a realidade como ela era. E essa honestidade foi o primeiro passo verdadeiro. Ele entendeu que mudança não começa com promessa, começa com honestidade brutal. Antes de fechar os olhos, ele fez algo simples. Revisou mentalmente o dia sem mentir para si mesmo, sem exagerar progresso, sem esconder falhas, apenas observação. E isso doeu. Mas era uma dor útil, porque era a primeira vez que ele não estava criando uma versão melhorada da própria realidade para se sentir confortável. Ele estava vendo a realidade como ela era. E isso abriu espaço para algo novo, responsabilidade sem auto-engano. Ele não era perfeito naquele dia, mas também não estava mais iludido. E essa combinação pela primeira vez parecia o começo de algo real. Quando dormiu, ele não estava prometendo mudança. Ele estava assumindo que a mudança exigiria algo que ele nunca tinha feito de verdade antes: consistência sem negociação. E isso ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, ele acordou diferente. Não era entusiasmo, não era energia, não era aquela sensação comum de hoje vai ser o meu dia. Era algo mais seco, mais firme, mais real.
Ele acordou consciente de que nada mudaria sozinho. E isso, de certa forma, tirou o peso da ilusão. Porque pela primeira vez, ele não estava esperando sentir vontade para agir. Ele estava começando a entender que vontade não era confiável. Vontade era instável. Vontade mudava com o humor, com o clima, com as circunstâncias. Mas decisão era diferente. Decisão não dependia de sensação. Durante o dia, ele percebeu algo simples, mas revelador. Quase tudo que ele tinha adiado na vida não tinha sido por incapacidade real, mas por falta de ação consistente nos momentos em que não estava motivado. Ele conseguia fazer quando queria. O problema era o que acontecia quando não queria. E era justamente aí que a vida estava sendo decidida. Ele começou a observar isso com mais atenção. Pequenos momentos do cotidiano revelavam padrões antigos. A hora de levantar da cama, por exemplo. Antes, era sempre uma negociação interna. Mais 5 minutos. Depois, mais 5. E antes que percebesse, o dia já começava em atraso mental. Mas naquele dia, algo mudou. Ele não negociou. Quando o pensamento de adiar apareceu, ele apenas percebeu e agiu. Não foi confortável. O corpo resistiu. A mente tentou argumentar. Surgiram justificativas rápidas, automáticas, quase convincentes. Mas ele não discutiu com os pensamentos. Ele apenas não obedeceu. E isso foi novo. Ele começou a entender algo essencial. Disciplina não é ausência de resistência. Disciplina é ação, apesar da resistência. Ao longo das horas seguintes, ele foi testando isso em pequenas coisas. Coisas simples, quase insignificantes para qualquer outra pessoa, mas extremamente importantes para ele naquele momento. Fazer o que precisava ser feito sem esperar vontade. E cada vez que ele fazia isso, algo interno mudava um pouco. Não era prazer imediato. Não era recompensa instantânea. Era algo mais profundo, respeito próprio. Pela primeira vez, ele não estava apenas pensando em mudar. Ele estava se comportando como alguém que está mudando. E isso criou uma tensão interna interessante. Parte dele ainda queria voltar ao conforto antigo, a facilidade de adiar, a sensação conhecida de depois eu faço. Mas outra parte dele já tinha sentido algo novo. O poder de não obedecer ao impulso. E esse poder começava a crescer. No meio da tarde, ele se pegou em um momento decisivo. Uma tarefa importante estava diante dele, algo que ele vinha evitando há dias. Sempre havia uma justificativa para adiar. Sempre havia algo mais urgente. Sempre havia uma distração disponível, mas agora ele já tinha visto o padrão, e ver o padrão muda o jogo, porque você não consegue mais fingir que não sabe o que está fazendo. Ele sentou diante da tarefa e por alguns minutos não fez nada. Apenas observou o desconforto crescer. A mente tentou convencê-lo de que não era o momento ideal, que ele não estava preparado, que talvez fosse melhor esperar um pouco mais. Mas agora ele já conhecia essa voz. Não era verdade, era hábito, e ele não precisava eliminar a voz. Ele precisava apenas não obedecer. Então ele começou, não com perfeição, não com motivação, mas com movimento. E isso foi o ponto de virada, porque a ação quebra o ciclo. O pensamento sozinho não quebra nada, a intenção não quebra nada, a reflexão não quebra nada. A ação é o que interrompe o padrão. Quando ele percebeu isso, algo interno mudou profundamente. A tarefa não ficou mais fácil, mas ele ficou mais forte do que a resistência. E isso era novo. No final do dia, ele estava cansado de uma forma diferente. Não o cansaço de frustração, mas o cansaço de alguém que finalmente usou energia para algo real. Antes de dormir, ele revisou o dia, não como julgamento, mas como observação. Ele viu onde falhou, viu onde resistiu,
viu onde conseguiu agir apesar da vontade contrária. E percebeu algo importante. Ele não tinha mudado completamente, mas tinha mudado o suficiente para não ser mais o mesmo. Antes de fechar os olhos, ele entendeu algo simples e profundo. Disciplina não nasce de grandes decisões. Ela nasce de pequenas ações feitas no escuro, quando ninguém está vendo, e quando a única aprovação possível é a própria consciência. E naquela noite, ele não estava tentando ser diferente, ele estava começando a agir diferente, e isso já era transformação em andamento. Com o passar dos dias, ele começou a perceber um novo problema que sempre esteve presente na sua vida, mas que antes parecia normal: a dispersão constante da mente. Ele começava algo e pouco tempo depois já estava pensando em outra coisa. Planejava uma direção, mas logo se distraía com outra ideia. Tentava manter consistência, mas acabava dividindo energia em muitas frentes ao mesmo tempo. E ele começou a entender que esse não era apenas um problema de organização. Era um problema de identidade mental, porque uma mente dispersa não constrói nada sólido. Ela reage, mas não constrói. Ela começa, mas não sustenta. Ela sonha, mas não executa até o fim. E isso explicava muito da vida dele até ali. Um dia, enquanto tentava avançar em várias tarefas ao mesmo tempo, ele parou por alguns minutos. Sentou em silêncio e observou o próprio estado mental. E o que ele viu foi desconfortável. A mente dele não estava trabalhando com clareza. Estava saltando de pensamento em pensamento, como se cada nova ideia fosse mais urgente que a anterior. E naquele momento, ele fez uma pergunta simples: se eu continuar dividindo minha atenção assim, o que exatamente eu estou construindo? A resposta veio clara: nada consistente, porque resultados consistentes exigem foco consistente. Ele começou a perceber que não era falta de capacidade, era excesso de dispersão. E isso mudou a forma como ele começou a organizar o próprio dia. Ele tentou algo novo: escolher menos coisas e dar mais profundidade ao que realmente importava. No começo, isso foi extremamente desconfortável. A mente resistia. Parecia que ele estava perdendo oportunidades ao dizer não para outras coisas. Mas, aos poucos, ele começou a perceber algo que nunca tinha sentido antes: profundidade. Quando ele se concentrava em uma única tarefa sem dividir atenção, a qualidade do que ele fazia mudava. Ele não estava apenas fazendo, ele estava realmente presente no que fazia. E isso começou a gerar um efeito interno importante: clareza mental. A mente, antes caótica, começou a ficar mais silenciosa. Não completamente, mas o suficiente para ele perceber a diferença entre distração e direção. Ele entendeu que foco não é apenas escolher uma coisa, é sustentar essa escolha mesmo quando outras opções aparecem. E isso exigia mais do que técnica, exigia disciplina mental. Em um dos dias, ele se pegou testando algo simples: permanecer em uma única atividade por um período maior do que estava acostumado. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal, mas depois começaram os impulsos internos, a vontade de checar outra coisa, a sensação de que estava perdendo tempo, a ideia de que poderia estar fazendo algo mais interessante. E ele percebeu algo importante: distração não é apenas externa. Ela é principalmente interna. O mundo só oferece estímulos. Quem escolhe responder a eles é a mente. E naquele momento, ele decidiu não responder automaticamente. Ele apenas permaneceu, não lutando contra os pensamentos, mas deixando-os passarem sem segui-los. E isso foi difícil, mas também foi transformador. Porque pela primeira vez, ele sentiu o que significa sustentar uma direção interna sem se perder no meio do caminho. Com o tempo, isso começou a refletir nos resultados.
As coisas que ele fazia começaram a ter mais qualidade. Ele demorava menos para terminar, mas produzia mais consistência. E, principalmente, ele começou a sentir menos confusão mental no fim do dia. Antes, ele terminava os dias com a sensação de que tinha feito muitas coisas, mas não tinha avançado de verdade em nada importante. Agora, mesmo fazendo menos coisas ao longo do dia, ele sentia progresso real. E isso mudou sua percepção sobre produtividade. Ele entendeu que estar ocupado não é o mesmo que estar avançando. Naquela noite, ele revisou mentalmente o dia e percebeu algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguia identificar claramente o que tinha construído ao invés de apenas o que tinha feito. E isso trouxe uma sensação de direção. Antes de dormir, ele entendeu algo que ficou marcado. O foco não é sobre fazer mais, é sobre eliminar o que não pertence à sua direção. E quanto mais ele fazia isso, mais ele sentia que sua mente deixava de ser um lugar de confusão e começava a ser um lugar de construção. Ele ainda não era totalmente consistente. Ainda havia distrações, ainda havia recaídas em velhos padrões. Mas agora havia algo novo, intenção consciente, e isso já estava mudando o caminho dele. Em um determinado momento dessa jornada, ele percebeu algo que o deixou em silêncio por muito tempo. Ele vinha tentando mudar sua vida apenas com esforço, mas ainda faltava algo essencial que sustentasse esse esforço por dentro. Havia dias em que ele fazia tudo certo, agia com disciplina, mantinha o foco, evitava distrações. Mas mesmo assim, em alguns momentos, surgia um vazio interno. Uma sensação estranha de que ele estava lutando, mas ainda não acreditando totalmente no que estava construindo. E isso o confundia, porque externamente ele estava mudando, mas internamente ainda havia dúvida. Foi então que ele começou a entender uma diferença importante. Agir não era o mesmo que acreditar profundamente. Ele podia se forçar a fazer coisas novas por alguns dias, mas se por dentro ainda acreditasse nas limitações antigas, uma parte dele sempre puxaria tudo de volta para o ponto inicial. E foi nesse ponto que ele começou a enxergar a fé de uma forma diferente. Não como algo religioso ou emocional, mas como uma estratégia mental. Ele percebeu que fé, naquele contexto, não era sentir que tudo daria certo. Era escolher agir como alguém que já decidiu que vai dar certo, mesmo sem ter todas as provas no presente. Essa ideia começou a reorganizar sua forma de pensar, porque até então ele dependia muito de sentir confiança antes de agir. E quando a confiança não vinha, ele recuava, desacelerava ou duvidava. Mas agora ele começou a entender que confiança não vem antes da ação. Ela é construída depois dela. Ele começou a observar isso na prática. Em vários momentos do dia surgiam dúvidas naturais. Pensamentos dizendo que talvez não fosse suficiente, que talvez estivesse se esforçando em vão, que talvez outras pessoas já estivessem muito à frente. Antes, esses pensamentos decidiam o comportamento dele. Agora, ele começou a tratá-los como apenas pensamentos, não como ordens. E isso mudou a dinâmica interna. Ele não precisava eliminar a dúvida, ele precisava continuar mesmo com ela. Em um dia específico, ele enfrentou uma situação que testou isso de forma clara. Ele estava trabalhando em algo importante, algo que exigia consistência e paciência. E em determinado momento, a mente começou a trazer todos os argumentos possíveis para parar. Você não está vendo resultados rápidos. Talvez isso não funcione. Você deveria tentar outra coisa. Esses pensamentos não eram novos, eles sempre estiveram ali em algum nível. A diferença agora era que ele conseguia reconhecê-los sem se fundir com eles. E então, ele fez algo diferente. Ele não tentou provar para si mesmo que daria certo. Ele apenas continuou,
Não porque tinha certeza, mas porque tinha decisão. E isso foi uma mudança profunda, porque antes ele acreditava que precisava sentir certeza para agir. Agora, ele começou a agir para construir certeza. Essa inversão começou a mudar tudo. Com o tempo, ele percebeu algo interessante. Quanto mais ele agia sem depender da sensação de confiança, mais a confiança começava a aparecer depois. Não como emoção instantânea, mas como resultado acumulado. E isso começou a fortalecer algo dentro dele que antes era frágil: estabilidade interna. Ele já não era tão facilmente influenciado pelos altos e baixos emocionais do dia. Havia um eixo mais firme surgindo dentro dele, baseado não no que ele sentia, mas no que ele decidia sustentar. E isso trouxe uma nova forma de liberdade. Porque quando você depende de sentir, você fica instável. Mas quando você decide agir apesar do que sente, você se torna consistente. Naquela noite, ele percebeu algo importante ao revisar o dia. Ele ainda tinha dúvidas, ainda tinha medos, ainda tinha momentos de insegurança. Mas esses elementos já não tinham mais controle absoluto sobre suas ações. Eles existiam, mas não governavam. E isso era uma diferença enorme. Antes de dormir, ele refletiu sobre isso por um tempo. E entendeu que a verdadeira fé não era ausência de dúvida, mas continuidade apesar da dúvida. E essa forma de fé não dependia de inspiração, dependia de decisão diária. Ele ainda não tinha todas as respostas, ainda não via o resultado completo do caminho que estava construindo. Mas agora ele já não estava paralisado pela necessidade de ver antes de continuar. Ele estava aprendendo a continuar para então ver. E isso mudou completamente sua postura interna diante da vida. O tempo começou a passar de uma forma diferente para ele. Não porque os dias tinham mudado, mas porque ele tinha mudado a forma de viver cada dia. Antes, as semanas pareciam repetição, um ciclo constante de início, tentativa, frustração e retorno ao mesmo ponto. Agora, embora ainda existissem desafios e falhas, havia uma sensação crescente de construção contínua. Algo estava sendo formado dentro dele, mesmo quando nada parecia espetacular do lado de fora. E isso era estranho, porque transformação real não chama atenção enquanto está acontecendo. Ela é silenciosa. Ele começou a notar isso nas pequenas coisas. A forma como acordava já não era a mesma. Antes havia resistência, agora havia menos negociação interna. Antes, havia confusão logo nas primeiras horas do dia. Agora, havia mais clareza sobre o que precisava ser feito. Não era perfeição, era direção. No trabalho, ele percebeu outra mudança importante. Situações que antes o desestabilizavam rapidamente, agora não tinham o mesmo impacto imediato. Ainda havia desconforto, ainda havia pressão, mas ele já não era engolido por isso com tanta facilidade. Era como se existisse um espaço entre o evento e a reação. E nesse espaço, ele começava a escolher. Ele não tinha percebido quando isso começou exatamente, mas agora era claro. Ele estava deixando de ser apenas reativo, e isso mudava tudo. Em um determinado momento, ele se encontrou refletindo sobre quem ele era meses atrás. E essa comparação não veio com arrogância, mas com consciência. Ele percebeu que não era mais a mesma pessoa que vivia apenas no automático mental. Aquela versão antiga dele ainda existia em memória, mas já não dominava suas escolhas. E isso trouxe um sentimento complexo. Não de orgulho exagerado, mas de responsabilidade crescente. Porque ele entendeu algo importante. Crescer não é apenas mudar para melhor. Crescer é assumir o peso de não voltar atrás. E isso exige consistência. Ele também percebeu que algumas pessoas ao redor começaram a notar mudanças nele. Não necessariamente entender o que estava acontecendo, mas perceber que havia algo diferente na forma como ele se comportava, falava e reagia.
menos impulsivo, mais observador, mais presente. Mas o que ninguém via eram as batalhas internas, as noites em que a mente ainda tentava puxá-lo para velhos padrões, os momentos em que ele ainda sentia vontade de desistir, as dúvidas que ainda surgiam, mesmo depois de tanto progresso. A diferença era que agora ele não obedecia automaticamente a esses estados internos. Ele os reconhecia e seguia. Em uma noite específica, ele se pegou pensando sobre todo o caminho até ali. Não como uma linha perfeita de evolução, mas como uma sequência de tentativas, quedas e retomadas. E ele entendeu algo fundamental. Não foi a ausência de falhas que o mudou, mas a forma como ele reagia depois de cada falha. Antes, uma falha significava desistência silenciosa. Agora, uma falha significava ajuste. Essa mudança simples, mas profunda, foi o que começou a sustentar sua transformação. Ele percebeu que não precisava ser alguém perfeito para continuar crescendo. Ele precisava apenas ser alguém que não abandona o processo toda vez que erra. Isso tirou um peso enorme das costas dele. Naquela noite, antes de dormir, ele não estava tentando se convencer de nada. Ele apenas reconhecia o caminho percorrido, e isso por si só já era prova suficiente de que algo real estava acontecendo. Ele ainda não tinha chegado ao que imaginava ser sucesso, mas já não estava mais no mesmo lugar de antes. E talvez, pela primeira vez, ele entendeu que não era sobre chegar rápido, era sobre não parar. E essa consciência o acompanhou enquanto ele fechava os olhos. Não como euforia, mas como estabilidade. Ele não percebeu exatamente o dia em que tudo mudou de vez. Não houve anúncio. Não houve um momento final de iluminação. Não houve uma vitória que encerrasse todas as lutas internas. O que existiu foi algo mais real: consistência. Aos poucos, ele deixou de ser alguém dominado pelos próprios pensamentos e começou a se tornar alguém que os observava antes de reagir. Isso, silenciosamente, mudou toda a estrutura da vida dele. O mundo externo ainda tinha os mesmos desafios. Problemas ainda apareciam, pressões ainda existiam, incertezas ainda surgiam. Mas dentro dele, algo fundamental havia mudado. A forma como ele se relacionava com tudo isso. Antes, cada pensamento difícil era uma direção automática. Se vinha medo, ele recuava. Se vinha dúvida, ele parava. Se vinha insegurança, ele desistia internamente antes mesmo de tentar. Agora não. Os pensamentos ainda vinham, mas já não comandavam. Ele aprendeu a reconhecer que pensamento não é ordem. Pensamento é apenas um evento mental, e entre o pensamento e a ação existe um espaço que ele antes não percebia, mas que agora se tornava cada vez mais evidente. E nesse espaço ele começou a escolher. Essa escolha foi o que mudou tudo, porque quando você não escolhe, você repete. Quando você repete, você reforça padrões. Quando você reforça padrões, você constrói uma vida sem consciência. Mas quando você começa a escolher, mesmo que de forma imperfeita, você começa a reescrever o próprio caminho. Ele não era perfeito nisso. Ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos de fraqueza. Ainda havia instantes em que ele quase voltava ao automático antigo. Mas agora existia algo que não existia antes: retorno consciente. Ele sabia quando estava saindo do eixo e sabia como voltar. Isso foi mais importante do que nunca. Em uma noite comum, ele se deitou como sempre fazia. O quarto estava silencioso. O mundo lá fora seguia indiferente, como sempre. Mas dentro dele havia uma calma diferente. Não era a ausência de problemas, era a presença de controle interno. Ele percebeu que já não era mais escravo do fluxo mental desorganizado que antes dominava suas noites. Agora ele podia observar seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Isso trouxe algo que ele nunca tinha sentido de forma estável antes:
paz funcional, não uma paz idealizada, mas uma paz construída. Ele começou a refletir sobre tudo o que tinha vivido até ali. As noites de confusão, os dias de tentativa, as recaídas, os recomeços, as dúvidas, as pequenas vitórias que ninguém viu. E entendeu algo que mudou a forma como ele enxergava a própria vida. Ele não tinha se transformado em outra pessoa. Ele tinha aprendido a não ser controlado pela parte desorganizada de si mesmo. E isso foi o suficiente para tudo mudar. Antes de fechar os olhos, ele fez uma última reflexão simples. Seus pensamentos antes de dormir ainda existiam. Mas agora ele sabia que não precisava obedecer a todos eles. Ele podia escolher quais cultivar. E essa escolha era liberdade. Ele não era um homem sem medo. Não era um homem sem dúvida. Não era um homem perfeito. Ele era apenas alguém que aprendeu a não deixar o medo decidir por ele. E isso fez dele algo diferente do que ele sempre tinha sido. Não alguém sem falhas, mas alguém consciente. E naquela última noite, como antes e depois, ele entendeu algo silencioso, mas definitivo. A vida dele não tinha mudado porque o mundo mudou. A vida dele tinha mudado porque ele mudou a forma de pensar dentro do silêncio. E quando ele fechou os olhos, não havia mais guerra interna. Havia direção. Isso era o suficiente. E no fim, tudo se resume a uma coisa simples que muitos ignoram a vida inteira. Ninguém vai entrar na sua mente para pensar por você. Ninguém vai decidir por você o que acreditar, o que repetir, o que alimentar todos os dias antes de dormir. A transformação que você viu nesta história não aconteceu por sorte. Não aconteceu por motivação momentânea. Aconteceu por escolha diária, silenciosa e muitas vezes desconfortável. Escolher pensar diferente quando tudo dentro de você quer repetir o mesmo padrão. Escolher agir quando a mente pede pausa. Escolher continuar quando seria mais fácil desistir. E talvez essa seja a verdade mais importante de todas. A sua vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda o que acontece dentro do seu silêncio. O que você pensa quando ninguém está te vendo ainda está construindo a sua realidade de amanhã. Isso significa que, a partir de hoje, você tem uma decisão nas mãos que não pode mais ser ignorada. Você vai continuar repetindo os mesmos pensamentos, ou vai começar a assumir o controle deles. Porque a verdade é dura, mas libertadora. A sua vida nunca esteve esperando por um milagre. Ela estava esperando por uma decisão. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixa isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, deixe o like e comente o que você vai mudar a partir de hoje. Isso ajuda o canal a crescer e também mostra que você não está aqui apenas para assistir, mas para evoluir de verdade. E lembra disso antes de dormir hoje. O futuro não começa amanhã. Ele começa no próximo pensamento que você decide manter vivo. A sua vida não muda quando você sonha. Ela muda quando você decide agir.